Hoje em nossos estúdios, um bate-papo muito legal. Eu acho que é um assunto que todas as pessoas gostam e gostam muito. Hein? Nós vamos falar um pouquinho sobre cavalo, é isso mesmo. Nós estamos acompanhados aqui nos estúdios do Fábio Milano, que é um médico veterinário e é instrutor de Senar. E também o Antônio Carlos Guilherme, que é auxiliar aí também do Senar. E esse pessoal está fazendo um trabalho muito legal aqui no município de Porto Vitória. Bom dia aos dois, né, companheiros aí que estão no estúdio do Milênio Rural de hoje. Bom dia. Pessoal, acho que nós vamos direto ao assunto, né? Quem está nos assistindo, né, com certeza vai chamar um pouquinho a atenção de ver em nossos estúdios dois cowboys aqui, né? Mas é um traje, acho que original, de uso aí, e também fica mais bonito quando você está falando em cavalo, né? Do que você andar mal vestido, né? Ou de boneco, a gente fala assim, né? Mas eu acho que o assunto que chama muita atenção, a gente acompanhou aí, se deixou um pouquinho de lado aquela questão de amansar o cavalo no pau, como nós comentamos lá, né? Isso. E hoje se usa uma doma um pouquinho mais racional. É por aí o caminho hoje? Hoje em dia, por aí o caminho, porque dentro do conhecimento que se teve com o passar dos anos e com pesquisas e conhecimentos agregados dos estudiosos e trabalhadores com o cavalo, né, percebeu-se que não há necessidade de ser agressivo com o animal, porque o animal ele não é agressivo conosco naturalmente. O que ele tem é medo e muita cócega também, porque a própria natureza dotou ele disso para que ele sobreviva dentro das adversidades do meio ambiente que historicamente era selvagem. Hoje ele não tem isso, mas dentro do instinto dele está gravado isso. Então eu preciso me defender dessas, buscar sobreviver dentro desse meio. E uma das questões sérias aí é que o cavalo sempre foi um herbívoro, então ele sempre foi, se alimentou de grama, de capim, enfim, né, de algum tipo de pastagem, e ele nunca caçou, então ele sempre foi caçado. E um dos caçadores na história foi o homem. Então, dentro do instinto do animal, está impresso lá, está gravado que o homem, o ser humano, ele é um caçador de cavalos. Então, a primeira impressão que o animal tem quando a gente se aproxima e coloca uma pressão de aproximação nele, é que ele vai ser capturado e predado. Então, lá na mente dele, ele pensa, opa, eu preciso escapar pelo medo, ou preciso me defender pelas cócegas. E aí, a gente, entendendo isso, esse comportamento do animal, a gente procura vencer esses dois obstáculos, que é o medo e a cócega. E a partir disso, a gente consegue uma aproximação muito boa, estabelece uma parceria, né, se torna um colaborador do outro, e o cavalo começa a assumir a postura de ser liderado e aceitar o ser humano como o seu líder e aquele que vai oferecer segurança para ele. Então, na verdade, tem que ser no jeito e não na força. Até o Antônio falou para a gente comentou alguma coisa lá à tarde, quando estávamos com vocês, e você falou o seguinte, né? Se você quer ter um companheiro, você trata bem. Como que é essa história? Se você quer ter um parceiro, um companheiro do seu trabalho, a gente tem que tratar bem, certo? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se eu chegar para o Fábio com educação e pedir para ele, Fábio, você pode fazer um favor para mim, pegar aquele objeto para mim? Lógico que ele vai. Agora, se eu chegar nele e dar um empurrão nele, tocar ele lá distante lá, você acha que a próxima vez ele vai querer fazer alguma coisa para mim? Nem perto eu vou ficar dele. E com o cavalo não é diferente, né? Se eu quero um parceiro no meu trabalho, eu tenho que ali ter uma relação de companheiro mesmo. Nunca está agredindo o cavalo, e sim sendo companheiro dele ali. Eu acho que da mesma forma que vocês estão falando aqui, para o cavalo é isso, para nós também está gravado uma coisa, que amansar o cavalo é no porrete mesmo, na força. Eu já ouvi histórias do pessoal deixar o cavalo amarrado para ficar magro, para ficar fraco, para poder montar ele, né? Então nós também temos isso. A minha pergunta é o seguinte: as pessoas, talvez não denegrindo, né, mas os mais antigos ainda têm uma resistência contra a doma mais racional aí dos animais? Se encontra ainda bastante, sabe? O pessoal ainda tem naquilo, traz dos pais, dos avós, né, que ainda se precisa de força para estar dominando o cavalo. E não é. A gente tem que trabalhar o psicológico do cavalo, trabalhar a cabeça do cavalo, que você vai estar te atendendo
sem ser agressivo e com muito mais companheirismo com a gente. Como a gente comentou, existem muitos mitos, muitos tabus a serem quebrados, né? Muitas ideias erradas que foram passadas a respeito do cavalo pela própria ideia que se tinha antigamente. Então, hoje em dia, a gente tem tecnologias melhores, conhecimentos melhores para aplicar no trato com o cavalo. Então, vamos trabalhar dessa forma. Eu costumo comparar. Fordinho 29, ele funcionou na época dele? Funcionou. Hoje a gente tem equipamento melhor para fazer o transporte, para transportar, enfim, qualquer tipo de carga. Então, vamos usar esse tipo de transporte. Então, existe uma tecnologia de equipamentos, uma tecnologia de conhecimento para tratar com o animal. Não só com o cavalo, mas com bovinos, entende? Existem técnicas para amansar bovinos em exposição. Gado de leite precisa trabalhar com técnicas adequadas também para você ter uma produção melhor. Esses animais tendo uma facilidade de ordenha. Então, toda a parte de comportamento animal e bem-estar animal está sendo muito trabalhada e colocada à disposição daqueles que quiserem aprender com isso. Para ser bem usado. Exatamente. Fábio, Antônio, hoje nós só íamos dar um recadinho para quem está nos assistindo, né? Que não pode deixar de ver na terça-feira a entrevista completa aí com os nossos amigos aqui, que são o Fábio Milano, médico veterinário, e o Antônio Carlos Guilherme aí, que também está aqui visitando o programa Milênio Rural, fazendo um excelente trabalho aí no município de Porto Vitória. Então não esqueça, na terça-feira, programa Milênio Rural especial. E também vocês não podem deixar de ver, na semana que vem, toda a matéria, a cobertura aí, sobre o trabalho que eles realizaram aqui no município vizinho. Muito obrigado por hoje, né? Um abraço para vocês e bom trabalho ainda, que vocês vão continuar em Porto Vitória. Agradecendo. Muito obrigado.